Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é Thiago Blanco do Domínio Excel e vamos lá para mais uma dica aí do nosso canal, né? Quem não sabe ainda, acessa o nosso site dominioexcel.com.br/blog. Acessa que tem várias dicas lá e com certeza vão te ajudar, beleza? Bom, a gente vai falar de como tratar números no Excel então. Existem várias outras funções, mas vamos para a gente ser bem objetivo aqui, bem focado, vamos falar de arredondamento, tá? Você já teve, muito provavelmente, que arredondar números, tanto para cima quanto para baixo, ou arredondar para o mais próximo, tá? Ou ainda, quando você não queria que arredondasse, você quer pegar só um pedaço daquele decimal. Então, vamos para uns exemplos aqui. De propósito, eu criei uma lista com alguns números, são 5 opções aqui, né? E são números decimais com 3 casas, ó, todos eles, tá? E veja aqui na barra de fórmulas aqui, ó, que são exatamente 3 casas. Poderia ter mais ainda. Eu vou colocar mais casas nesse primeiro aqui, por exemplo. Olha só, tem um monte de casas aqui, tá? Então, como é que vai funcionar e como que a gente aplica essas funções? Eu aumentei a quantidade de casas aqui só para fins didáticos aí. A primeira função que a gente vai ver é arredondar para cima. O que o arredondar para cima faz? Justamente o nome dela, né? Então ele força o arredondamento para cima. Não importa, aqui por exemplo, 1,39. Então se a gente for ver pela regrinha da matemática, ele teria que vir para baixo. O arredondamento desse número é 1, não é 2, por exemplo. Tá? O arredondar para cima, ele vai forçar o arredondamento para cima. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui, ó, o argumento da função, né? O primeiro argumento no número é o próprio número, ponto e vírgula. Aqui, número dígitos é a quantidade de casas após a vírgula. Então, eu vou colocar 0, só para mostrar para vocês. Então, ele forçou o arredondamento para cima, no caso, virou 2. Se eu deixasse 1, vai virar 4, né? Porque arredonda aqui, né? Ó, 39 virou 40 no caso, tá certo? Vamos colocar isso aqui para baixo aqui agora, para todos os demais, ó. Vamos trocar aqui, em vez de deixar só uma casa, colocar 2 casas. Aqui é 40 mesmo, né? E para as demais opções, sem formatação, olha lá, então 456 virou 46, arredondou aqui para cima. E assim por diante, tá? Todo arredondamento para cima. Se a gente deixasse apenas uma casa, a mesma questão aqui, tá ok? E arredondar para baixo faz exatamente o inverso. Ok? Então, ele força o arredondamento para baixo. Aqui a gente tem um exemplo disso, né? Vamos deixar aqui 2 casas, sem nenhuma casa decimal, para mostrar o exemplo para vocês. Então, aqui é um exemplo bem claro. Ó. Aqui na linha 11 era 4,98. Quando a gente arredonda para baixo, vira 4. Obviamente, isso daqui está muito mais próximo de 5 do que de 4. E o arred é o automático, tá? Então, ele também nos pergunta qual é o número, ponto e vírgula, é a quantidade de casas. Então, eu também posso dizer 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas após a vírgula. Várias opções. Mas, no caso, eu não forço nem para cima e nem para baixo. Ele vai fazer a leitura do número e verificar qual que ele está mais próximo de quem, de cima ou de baixo, tá? E qual que é a regrinha? De 0 a 4, arredonda para baixo. 5 a 9, arredonda para cima. Ok? Truncar. A função truncar, então, vamos lá, aqui a definição dela, deixar aqui no verdinho, ó. Trunca um número até um número inteiro removendo a parte decimal ou fracionária do número. Ou seja, após a vírgula, ele vai quebrar, né? A gente pode truncar um número e pegar só algumas casas, desconsiderando as demais. Isso, portanto, é diferente do arredondamento. O arredondamento eu considero as casas à direita depois da vírgula e arredondo até aquela quantidade que eu quero enxergar. 2 casas, 3 casas. O truncar não. Ele lê até aquela casa, por exemplo, 1,398. Tudo o restante depois desse número aqui, tudo que tiver depois dessas 3 casas, após a vírgula, ele vai desconsiderar. Tá? Então, ó,
1,398. Se nós copiarmos isso daqui e colar só os valores, tá lá, ó, 1,398. Tá ok? Então, o truncar, ele se difere no arredondar nesse quesito. Ele não arredonda os números, ele desconsidera, ele considera só até aquele limite de casas e desconsidera o restante. Isso aqui é muito útil, por exemplo, num processo de contabilidade, algum relatório de contabilidade, formação de preço, alguma coisa nesse sentido que o número tem que ser exato, os centavos tem que bater, né? E o int, ele arredonda um número para baixo até o número inteiro mais próximo. Ou seja, ele vai nos retornar o número inteiro, mas se ele necessitar arredondar, ele vai fazer isso, né? Tá aqui então o int é muito simples, né? Ó, igual int, se eu der um tab já chama a função, e ela só tem um argumento, que é o próprio número. O Excel vai fazer o resto, tá ok? E aí ele já faz o arredondamento para nós. Perceba aqui que então ele primeiro arredonda, né? O arredondamento vai ser para baixo, é claro, para pegar o número inteiro. Então, ó, 4,98 virou 4, 5,12 virou 5 e assim por diante. Tá ok? Pessoal, espero que essas funções aqui, são 5 funções de números, ajudem vocês, é muito aplicável em várias situações do dia a dia. Se ainda não está inscrito no canal, aperta o botãozinho, se inscreve, tem muito mais vídeo no nosso blog aqui no canal e entre em contato com a gente sempre que precisar. Um abraço, até mais!